Pode começar você mesma, Cláudia. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje, dia 24 do 11, reunidos para mais uma leitura do livro A Décima Profecia. E antes de iniciar a nossa leitura tão rica, tão cheia de ensinamentos, vamos fazer uma pequena meditação. Já estamos aqui reunidos há algum tempo e com certeza toda essa energia, toda essa egrégora já está formada aqui entre nós para que possamos, né, mais essa noite, nos alimentarmos de boas ideias, boas emoções, bons pensamentos, e que toda essa leitura e esse aprendizado possa servir para a nossa evolução enquanto pessoa, nessa materialidade, enquanto seres espirituais que somos, que buscamos, através do grupo e da leitura, apenas evoluir. Então, eu gostaria que vocês, já que já estão dentro dessa energia, deste movimento, pudessem inspirar profundamente e agradecer intimamente por mais esse momento. Que todo momento em que nos encontramos é sempre muito rico, sempre muito valioso e cheio de questões a se refletir, a se colocar em prática, até mesmo a se duvidar e questionar, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso movimento. A vida é uma constante mudança de paradigmas, de, de situações que nos são colocadas no dia a dia, de enfrentamentos que temos, e tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. E é por isso que nós nos reunimos aqui, para que dentro dessa energia possamos cada dia, cada momento, a cada inspiração, a cada reflexão, nos tornarmos pessoas melhores. E aí sim encontrar o nosso caminho enquanto seres espirituais que somos. Podemos iniciar a nossa leitura de hoje. Obrigada aí pela presença de todos. Amém. Gratidão, minha querida amiga. Não existe forma melhor de iniciarmos a noite. Então vamos lá. O parágrafo começa no depois que morreu, né? É isso? Tá. Então vamos lá. Depois que morreu, Joel se tornou membro do círculo externo de espíritos e se dedicou totalmente a despertar Feynman. Sua intenção durante a vida, com Feynman, fora expor toda e qualquer crueldade ou traição dos militares para com os nativos. Mas, embora estivesse a par da contaminação da varíola, foi silenciado por subornos e ameaças. Depois que morreu, ficou arrasado com a revisão de vida, mas continuou consciente e se dedicou a ajudar Feynman, que, em sua opinião, fora arruinado, porque ele nada havia feito. Depois de muito tempo, Feynman acabou reagindo e passando por uma revisão de vida dolorosa, o que estava originalmente programado para ele no século XIX era ser um engenheiro civil envolvido com o desenvolvimento pacífico da tecnologia. Mas ele se iludiu com a perspectiva de se tornar herói de guerra como o comandante.
e de desenvolver novas estratégias e artefatos bélicos. Nos anos entre as duas existências, quando estava envolvido em ajudar outras pessoas na Terra a usarem corretamente a tecnologia, aos poucos ele começou a receber a visão de outra vida se aproximando. Lentamente, a princípio, depois com grande convicção, percebeu que em breve seriam descobertos aparelhos de massa e energia com potencial para libertar a humanidade, mas que esses aparelhos seriam extremamente perigosos. Sentindo-se nascer, viu que iria trabalhar com essa tecnologia e estava consciente de que, para ter sucesso, precisaria enfrentar novamente aquela carência de poder, reconhecimento e status. No entanto, viu que seria ajudado. Haveria mais 6 pessoas. Ele se viu no vale, a cascata ao fundo, trabalhando à noite em conjunto com outras pessoas, num processo para chamar a visão do mundo. Quando ele começou a desaparecer, pude deduzir aspectos do processo que ele estava vendo. Primeiro, o grupo dos 7 começaria a lembrar de experiências vividas por cada um de seus membros e a trabalhar os sentimentos residuais. Depois, iria conscientemente amplificar sua energia, usando as técnicas da oitava visão. E cada membro expressaria a própria visão de nascimento. E, finalmente, a vibração se aceleraria, integrando os grupos espirituais dos 7 indivíduos. Desse conhecimento adquirido viria a memória total de nosso futuro pretendido, a visão do mundo, a visão de nosso destino e do que temos de fazer para construí-lo. De repente, a cena inteira desapareceu, juntamente com o grupo de Feynman. Will e eu ficamos ali sozinhos. O olhar de Will estava animado. Viu o que estava acontecendo? Perguntou. Isso quer dizer que a intenção original de Feynman era realmente aperfeiçoar e descentralizar a tecnologia na qual ele está trabalhando. Se ele der conta disso, vai parar com a experiência. Precisamos encontrá-lo. Não, retrucou Will, parando para pensar. Isso não vai adiantar por enquanto. Precisamos encontrar o resto desse grupo dos 7. Deve ser preciso reunir a energia de um grupo inteiro para chamar a lembrança da visão do mundo. Um grupo que possa trabalhar o processo de lembrar e se energizar. Não entendo essa parte de trabalhar sentimentos residuais. O que foi? De expurgar. Aqui para mim está trabalhar. Will se aproximou. Lembra-se das outras imagens mentais que você tem tido? A memória de outros lugares, outras épocas? Lembro. O grupo que está se formando para lidar com essa experiência já esteve juntos antes. Haverá sentimentos residuais que precisam ser trabalhados. Todos terão de lidar com eles. Will desviou a vista e depois disse: Isso é mais um pouco da 10ª visão. Não há apenas um grupo se juntando, há muitos. Todos nós precisamos aprender a acabar com esse ressentimento. Enquanto ele falava, pensei nas muitas situações de grupo vivenciadas por mim, em que alguns membros imediatamente simpatizavam uns com os outros, enquanto outros pareciam se hostilizar instantaneamente, sem motivo aparente. Perguntei-me: estaria a humanidade agora preparada para entender o que originava essas reações inconscientes?
Então, inesperadamente, outro som agudo reverberou pelo meu corpo. Will me agarrou e me puxou mais para perto, nossos rostos quase se tocando. Se você cair de novo, não sei se poderá voltar enquanto a experiência estiver operando nesse nível, gritou ele. Vai precisar encontrar os outros. Um segundo estrondo nos separou, e eu me senti entrando naquele turbilhão de cores familiar, sabendo que estava voltando como antes à dimensão terrena. Porém, agora, em vez de cair logo no plano físico, parece que fiquei remanchando um pouco. Alguma coisa me puxava pelo plexo solar, me fazendo andar de lado. Quando me esforcei para focalizar, o ambiente tumultuado se acalmou e eu comecei a sentir a presença de outra pessoa sem propriamente ver sua forma. Quase podia lembrar a natureza da sensação. Quem me deixa assim? Afinal, comecei a discernir aquela figura difusa a uns 10 ou 13 metros de distância, aproximando-se aos poucos até eu identificar quem era. Charlene. Quando ela ficou a 3 metros de mim, senti uma mudança em meu corpo, como se de repente eu estivesse relaxando de forma mais completa. Simultaneamente, notei um campo de energia rosado em volta de Charlene. Segundos depois, aquele meu relaxamento virou uma sensualidade exacerbada e, por fim, uma onda de amor orgásmico. De repente, eu não conseguia pensar o que estava acontecendo. Quando nossos campos estavam quase se tocando, aquela dissonância aguda voltou e tornei a ser empurrado para trás, me retorcendo descontroladamente. Bom, agora vai iniciar um outro capítulo. Não sei se alguém quer comentar esse trecho que eu li. Não? Continua a leitura? Tá. Perdoando. À medida que fui pondo a cabeça no lugar, fui sentindo o contato de uma coisa fria na minha face direita. Abri os olhos devagar, o resto do corpo paralisado. Por um instante, um lobo, quase adulto, ficou me olhando e me cheirando com o rabo eriçado. Depois, chispou para o mato enquanto eu me sentava sobressaltado. Cansado e atordoado, peguei minha mochila naquele lusco-fusco, entrei na mata, armei minha barraca e praticamente desabei no saco de dormir. Esforcei-me para ficar acordado, intrigado com aquele meu estranho encontro com Charlene. Por que estaria ela na outra dimensão? O que nos atraiu um para o outro? No dia seguinte, acordei cedo e fiz um mingau de aveia. Engoli-o e fui com o maior cuidado lavar o rosto e encher o cantil naquele regato pelo qual eu havia passado na subida. Continuava cansado, mas estava ansioso para encontrar Kurtz. De repente, me sobressaltei ao ouvir uma explosão para os lados do leste. Tinha que ser Kurtz, pensei, correndo para a barraca. Estava apavorado quando arrumei minhas coisas depressa e segui para a direção do estrondo. Cerca de 800 metros adiante, a mata dava abruptamente no que parecia um pasto abandonado. Vários fios bambus de arame farpado, enferrujado, ligavam uma árvore à outra no caminho. Fiquei observando o campo e a linha da mata
com árvores e moitas cerradas, uns 90 metros adiante. Então, Curtis surgiu entre as moitas e veio vindo numa corrida desabalada para cima de mim. Acenei e, na mesma hora, ele me reconheceu e diminuiu o passo para uma marcha acelerada. Quando me alcançou, pulou com cuidado a cerca de arame e sentou-se pesadamente encostado a uma árvore esbaforido. O que aconteceu? Perguntei. O que você explodiu? Ele meneou a cabeça. Não pude fazer muita coisa. As instalações deles ficam no subterrâneo. Eu não tinha explosivo em quantidade suficiente e não queria machucar as pessoas lá dentro. Só pude explodir uma antena parabólica, o que, se Deus quiser, vai atrasá-los. Como você conseguiu se aproximar o suficiente para fazer isso? Instalei as cargas ontem à noite depois que escureceu. Eles deviam achar que ninguém chegaria lá, porque havia pouquíssimos guardas lá fora. Fez uma pausa e ficamos escutando o barulho de caminhão ao longe. Vamos ter que sair desse vale, prosseguiu ele, e procurar ajuda. Não temos mais escolha. Eles estão chegando. Espera aí, disse eu. Acho que temos uma chance de detê-los, mas precisamos encontrar Maia e Charlene. Os olhos dele se arregalaram. Está falando de Charlene Billings? Isso mesmo. Eu a conheço. Ela costumava fazer pesquisas para a firma. Já não havia há anos, mas a vi ontem à noite entrando na casa-mata subterrânea. Ela estava com vários homens, todos eles fortemente armados. Ela estava sendo coagida? Não deu para ver, disse Curtis distraidamente, prestando atenção no barulho dos caminhões que agora pareciam vir em nossa direção. Temos que sair daqui. Conheço um lugar onde podemos nos esconder até escurecer, mas precisamos andar logo. Ele olhou para o leste. Plantei uma pista falsa, mas ela não vai conseguir despistá-los por muito tempo. Preciso lhe contar o que aconteceu, disse eu. Tornei a encontrar o Will. Tudo bem, me conte no caminho, disse ele, apertando o passo. Precisamos ir andando. Da boca da caverna, olhei para a encosta do outro lado daquela garganta. Nenhum movimento. Apurei os ouvidos, mas não se escutava nada. Tínhamos caminhado cerca de 1.800 metros para nordeste e eu tinha contado a Curtis, o mais rápido possível, o que eu vivenciara na outra dimensão, enfatizando que eu achava que o Williams estava certo. Podíamos acabar com essa experiência se encontrássemos o resto do grupo e nos lembrássemos da visão mais ampla. Eu vi que Curtis estava resistindo. Ele me escutou um pouco, mas depois começou a divagar sobre sua ligação passada com Charlene. Fiquei frustrado por ele não saber nada que explicasse o que ela tinha a ver com essa experiência. Ele também me contou como conhecera David. Fizeram amizade, explicou, depois de terem se conhecido por acaso e constatarem que tinham em comum muitas experiências do serviço militar. Eu lhe disse que era significativo que nós dois tivéssemos tido contato com David e conhecêssemos Charlene. Não sei o que isso quer dizer, disse ele distraído, e eu não toquei mais no assunto, mas sabia que aquilo era mais uma prova de que todos nós estávamos naquele vale por uma razão. Depois, caminhamos em silêncio enquanto Curtis procurava a caverna. Quando a encontramos, ele apagou nossas pegadas com galhos mortos de pinheiro e só entrou depois de se certificar de que ninguém nos vira. A sopa está pronta, disse Curtis atrás de mim.
Eu havia usado meu fogareiro e minha água para fazer minha última porção de comida desidratada. Indo até o fogareiro, servi uma tigela para cada um de nós e fui sentar na boca da caverna de vigia. E como acha que esse grupo pode produzir energia suficiente para afetar essa gente? Perguntou ele. Não sei ao certo, respondi. Precisamos imaginar. Ele meneou a cabeça. Acho que isso é uma coisa impossível. Com essa minha carguinha de explosivos, eu só devo ter conseguido irritá-los e deixá-los mais na defensiva. Eles vão trazer mais gente para cá, mas não acho que vão parar. Devem ter uma antena sobressalente aqui por perto. Talvez eu devesse ter arrebentado a porta. Deus sabe que eu poderia ter feito isso, mas não consegui me forçar. Charlene estava lá dentro e sabe-se lá quantos mais. Eu teria que adiantar o relógio, então eles teriam me pegado. Mas talvez tivesse valido a pena. Não, acho que não, disse eu. Vamos arranjar outro jeito. Como? A gente vai ver. Tornamos a ouvir um barulho fraco de carros e, na mesma hora, notei um movimento na encosta abaixo de nós. Tem gente ali, disse eu. Nós nos agachamos e olhamos com atenção. O vulto recomeçou a andar, parcialmente encoberto pelo mato. É Maia, falei sem acreditar. Curtis e eu ficamos nos entreolhando um bom tempo. Depois eu me levantei. Vou trazê-la para cá, disse eu. Ele agarrou meu braço. Fique abaixado e, se os carros se aproximarem, deixe-a e volte para cá. Não arrisque ser visto. Balancei a cabeça e desci a encosta correndo com cautela. Quando cheguei suficientemente perto, parei e fiquei escutando. Os caminhões estavam se aproximando mais ainda. Chamei Maia em voz baixa. Ela ficou imóvel por um instante. Depois me reconheceu e veio ao meu encontro, subindo uma encosta pedregosa. Não acredito que tenha encontrado você, exclamou ela, me abraçando. Fui na frente até a caverna e ajudei a entrar pela fenda na rocha. Ela parecia exausta e estava com os braços cobertos de arranhões, alguns ainda sangrando. O que aconteceu? Perguntou ela. Ouvi uma explosão, depois esses caminhões se espalharam por todo lado. Alguém viu você vir para cá? Perguntou Kurtz, irritado. Ele tinha se levantado e olhava para fora. Acho que não, respondeu ela. Consegui me esconder. Rapidamente apresentei-os. Curtis balançou a cabeça e disse: Acho que vou dar uma olhada. Esgueirou-se pela fenda e desapareceu. Abri minha mochila e peguei um estojo de primeiros socorros. Você conseguiu encontrar o seu amigo na chefatura de polícia? Não, nem consegui voltar à cidade. Todas as trilhas estavam cheias de guardas florestais. Vi uma mulher que eu conhecia e pedi que ela levasse um bilhete para ele. Não pude fazer mais nada. Passei um antisséptico num grande lancho no joelho de Maia. E por que você não foi com ela? Por que mudou de ideia e voltou para cá? Ela pegou o antisséptico e começou a desinfetar as próprias feridas calada. Finalmente falou. Não sei por que voltei. Talvez porque essas lembranças não me saíram da cabeça. Ela olhou para mim. Quero entender o que está acontecendo aqui. Sentei de frente para ela e resumi tudo o que tinha acontecido desde que nos separamos. Sobretudo, a informação que o Will e eu recebemos sobre o processo do grupo de superar o ressentimento para encontrar a visão do mundo.
Ela ficou acabrunhada, mas pareceu aceitar seu papel. Estou vendo que seu tornozelo parece não o incomodar mais. É, acho que melhorou quando me lembrei da origem do problema. Ela ficou me olhando e depois disse: Nós só somos três. Você disse que Williams e Feynman tinham visto 7. Não sei, respondi. Só estou feliz por você estar aqui. Você é quem entende de fé e mentalização. Uma expressão de pavor se estampou em seus olhos. Pouco depois, Curtis voltou para a caverna e contou que não vira nada de anormal. Depois, sentou-se afastado de nós para acabar de comer. Fui até o fogareiro e servi Maia. Curtis recostou-se e passou-lhe um cantil. Sabe, disse, foi uma loucura você vir andando por aí em campo aberto. Podia tê-los trazido até nós. Maia olhou para mim, depois disse se defendendo. Eu estava tentando fugir. Não sabia que vocês estavam aqui em cima. Eu nem teria vindo nessa direção se os pássaros não. Bem, você tem que entender o tamanho da encrenca em que estamos metidos, interrompeu Kurtz. Ainda não acabamos com essa experiência. Ele levantou, tornou a sair e sentou-se atrás de uma grande pedra perto da fenda. Por que ele está com tanta raiva de mim? Perguntou Maia. Você disse que estava tendo lembranças, Maia. De que tipo? Não sei, de outra época, acho eu. De tentar impedir alguma outra violência. É por isso que está tudo tão estranho para mim. Curtis está lhe parecendo conhecido? Ela esforçou-se para pensar. Talvez, não sei. Por quê? Lembra-se de quando eu lhe falei de uma visão de todos nós no passado, durante as guerras indígenas? Bem, mataram você. E tinha um homem lá, aparentemente por sua causa, e ele também foi morto. Acho que era Kurtz. Ele me culpa? Ah, meu Deus, por isso ele está com tanta raiva. Maia, dá para você se lembrar de alguma coisa que vocês dois estivessem fazendo? Ela fechou os olhos e tentou pensar. De repente olhou para mim. Havia um índio lá também, um xamã. Havia, confirmei. Ele também foi morto. Estávamos pensando em alguma coisa. Ela olhou dentro dos meus olhos. Não, estávamos mentalizando. Achávamos que poderíamos acabar com a guerra. E só o que consigo lembrar. Você tem que falar com Curtis e ajudá-lo a trabalhar a raiva dele. Isso faz parte do processo de recordar. Está brincando com ele irritado assim? Vou falar com ele primeiro, disse eu, me levantando. Ela balançou levemente a cabeça e desviou a vista. Fui lá para fora e sentei ao lado de Curtis. O que você acha? Perguntei. Ele olhou para mim ligeiramente constrangido. Acho que alguma coisa na sua amiga me irrita. O que você está sentindo exatamente? Não sei. Fiquei irritado logo que a vi ali. Tive a sensação de que ela podia fazer alguma besteira e nos expor, ou fazer com que fôssemos presos. Talvez mortos. É, talvez mortos. A veemência com que ela disse isso, melhor, a veemência com que ele disse isso, surpreendeu a nós dois. E ele respirou fundo e deu de ombros. Lembra quando lhe falei das minhas visões sobre as guerras indígenas do século XIX? Vagamente, murmurou ele. Bem, não lhe contei na hora, mas acho que vi você e a Maia juntos. Curtis, vocês dois foram mortos pelo exército. Ele olhou para o teto da caverna.
E você acha que é por isso que estou com raiva dela? Sorri. Nesse instante, uma leve dissonância ecoou pelo ar e nós dois escutamos um zumbido. Droga, reclamou ele. Estão acionando a coisa de novo. Agarrei o braço dele. Kurtz, a gente precisa descobrir o que você e Maia estavam tentando fazer naquela época. Por que fracassaram e o que pretendiam que acontecesse de outra maneira agora? Ele meneou a cabeça. Não sei até que ponto acredito nisso. Não saberia por onde começar. Acho que se você fosse falar com ela, alguma coisa vai surgir. Ele apenas ficou me olhando. Vai tentar? Finalmente ele balançou a cabeça e voltamos para a caverna. Maia estava sorrindo sem jeito. Desculpe a minha irritação, disse Kurtz. Parece que eu estou com raiva por alguma coisa que aconteceu há muito tempo. Deixe para lá, disse ela. Eu só queria que a gente conseguisse lembrar o que estava tentando fazer. Kurtz olhou sério para Maia. Parece que me lembro de que você lida com algum tipo de terapia. Ele olhou para mim. Você me contou isso? Acho que não, respondi. Mas é verdade. Sou médica, disse Maia. No meu trabalho, uso o pensamento positivo e a fé. Fé? Quer dizer que seu tratamento tem um enfoque religioso? Bem, só num sentido amplo. Quando falei em fé, quis dizer a energia que vem da esperança. Na minha clínica, a gente tenta entender a fé como um verdadeiro processo mental, o modo como a gente ajuda a criar o futuro. E há quanto tempo você está envolvida com isso? Perguntou Kurtz. Minha vida inteira me preparou para explorar a arte de curar. Ela mesma começou a contar a Kurtz a mesma história que havia me contado sobre a sua vida, mencionando inclusive o medo de câncer da sua mãe. Enquanto discutia tudo o que lhe acontecera, Curtis e eu lhe fizemos perguntas. À medida que a escutávamos e lhe passávamos energia, seu rosto foi perdendo aquele ar de cansaço. Seus olhos ganharam brilho e ela passou a sentar-se entertigada. Curtis perguntou: Acha que esse medo e esse pessimismo da sua mãe em relação ao futuro afetaram a saúde dela? Acho. Parece que cada pessoa atrai dois tipos de acontecimentos: aqueles em que ela acredita e aqueles que ela teme. Mas faz isso inconscientemente. Como médica, creio que podemos conseguir muita coisa quando atravessamos, melhor, quando trazemos o processo para um nível plenamente consciente. Curtis balançou a cabeça. Mas como se faz isso? Maia não respondeu. Levantou-se e ficou olhando para a frente com um ar apavorado. O que houve? Perguntei. Eu estava só. Eu vi o que aconteceu durante as guerras. O que foi? Perguntou Kurtz. Ela olhou para ele. Lembro que quando estávamos lá no mato, estou vendo tudo: os soldados, a fumaça de pólvora. Kurtz parecia profundamente concentrado, obviamente captando elementos daquela lembrança. Eu estava lá, murmurou. Por quê? Olhou para Maia. Você me levou para aquele lugar? Eu não sabia de nada. Era só um observador do Congresso. Você me disse que podíamos acabar com a guerra. Ela virou as costas, esforçando-se visivelmente para entender. Achei que podíamos. Há um jeito. Espere aí. Nós não estávamos sozinhos. Ela virou-se para mim com uma expressão irritada. Você também estava lá.
mas nos abandonou. Por que nos deixou? A afirmação dela estimulou a lembrança que eu recuperara há pouco e contei aos dois o que eu havia visto, descrevendo as outras pessoas também presentes, os anciãos de várias tribos, eu, Charlene. Expliquei que um dos anciãos disse que aquela iniciativa de Maia tinha todo o seu apoio, mas que achava que a hora ainda não havia chegado, pois nenhuma tribo encontrara a visão correta. Contei-lhes que outro chefe ficou furioso com as atrocidades cometidas pelos soldados brancos. Não pude ficar, eu lhe disse, descrevendo minha lembrança da experiência com os franciscanos. Não consegui controlar a necessidade de fugir. Tinha que me salvar, sinto muito. Maia parecia mergulhada em seus pensamentos. Então toquei-a no braço e disse: os anciãos sabiam que não daria certo. E Charlene confirmou que ainda não tínhamos lembrado da sabedoria dos ancestrais. Então, por que um dos chefes ficou conosco? Perguntou ela. Por que não quis que vocês dois morressem sozinhos? Eu não queria morrer de jeito nenhum, desabafou Curtis olhando para a Maia. Você me iludiu. Desculpe, disse ela. Não consigo lembrar o que saiu errado. Eu sei o que saiu errado, disse ele. Você achou que podia acabar com uma guerra só porque você queria. Ela ficou olhando um bom tempo para ele, depois virou-se para mim. Ele está certo. Estávamos mentalizando que o exército tinha que parar com aquela agressão, mas não víamos claramente como isso aconteceria. Não deu certo porque não tínhamos todas as informações. Todo mundo estava mentalizando a partir do medo, não da fé. É como o processo de cura corporal. Quando lembramos o que realmente devemos fazer na vida, essa lembrança pode nos restabelecer a saúde. A partir do momento em que conseguimos lembrar o que a humanidade deve fazer, podemos curar o mundo. Aparentemente, disse eu, nossa visão de nascimento contém não só o que individualmente deveríamos fazer na dimensão física, mas também uma visão mais ampla do que a humanidade vem trazendo, vem tentando fazer através da história, e os detalhes do lugar para onde vamos depois daqui, e de como chegar lá. Basta amplificarmos nossa energia e partilhamos juntos e partilhamos nossas intenções natais para podermos nos lembrar. Antes que ela pudesse responder, Curtis levantou-se de um pulo e foi até a entrada da caverna. Ouvi alguma coisa, disse. Tem alguém lá fora. Maia e eu nos agachamos ao lado dele, tentando ver. Nada se mexeu. Depois pensei ter escutado o barulho de passos. Vou ver o que é, disse Curtis, saindo da caverna. Olhei para Maia. É melhor eu ir com ele. Eu também vou, disse ela. Descemos atrás de Curtis até chegarmos a uma pedra que ficava bem em cima da garganta entre os dois morros. Um homem e uma mulher, meio encobertos pelo mato, estavam passando lá embaixo, indo para oeste. Aquela mulher está em apuros, disse Maia. Como sabe? Perguntei. Sabendo. Ela tem uma cara conhecida. A mulher virou-se uma vez e o homem empurrou-a ameaçadoramente, mostrando que estava com uma pistola na mão direita. Maia inclinou-se à frente, olhando para nós dois. Viram? Precisamos fazer alguma coisa. Olhei com atenção. A mulher tinha cabelo claro e estava com um casaco de moletom e uma calça militar com bolso nas pernas. Vi quando ela se virou
e falou com seu captor. Depois olhou para nós, dando-me uma boa visão do seu rosto. É Charlene, falei. Para onde acham que ele a está levando? Como é que a gente vai saber? Retrucou Kurtz. Olhem, acho que posso ajudá-la, mas tenho que ir sozinho. Preciso que vocês dois fiquem aqui. Protestei, mas Curtis foi irredutível. Ficamos ali olhando e ele virou à esquerda por onde tínhamos vindo e desceu pela mata. Dali, ele chegou de mansinho até outra pedra, a uns 3 metros do fundo da garganta. Eles vão ter que passar por ele, disse eu a Maia. Estávamos ansiosos, vendo-se aproximarem das pedras. Na hora em que passaram, Curtis pulou em cima dos homens, derrubando-os no chão e apertando a garganta de um jeito esquisito, até que ele parou de se mexer. Charlene recuou alarmada e se preparou para correr. Charlene, espere! Gritou Kurtz. Ela parou e adiantou-se cautelosa. Sou Kurtz Weber. Trabalhamos juntos na Deutec, lembra? Estou aqui para ajudá-la. Ela nitidamente o reconheceu e aproximou-se. Maia e eu descemos com cuidado. Quando me viu, Charlene ficou paralisada, mas depois veio correndo me abraçar. Curtis veio imediatamente até onde estávamos e nos fez deitar no chão. Fiquem abaixados, disse. Podem nos ver aqui. Ajudei Curtis a amarrar o guarda de Charlene com um rolo de fita adesiva que encontramos em seu bolso e o arrastamos até a floresta lá em cima. O que você fez com ele? Perguntou Charlene. Curtis estava revistando seus bolsos. Eu só o nocauteei. Ele vai ficar bom. Maia abaixou-se para lhe tomar o pulso. Charlene voltou-se para mim, me dando a mão. Como você chegou aqui? Perguntou. Tomando fôlego, contei-lhe sobre o telefonema que recebi do seu escritório, me comunicando o seu desaparecimento, e disse que depois de ter encontrado aquele esboço, fui para o vale procurá-la. Ela sorriu. Fiz esse esboço pensando em ligar para você, mas fui embora tão de repente que não deu tempo. A voz dela foi sumindo enquanto ela olhava no fundo dos meus olhos. Acho que vi você ontem, na outra dimensão. Puxei-a para um canto longe dos outros. Eu também vi você, mas não consegui me comunicar. Enquanto nos fitávamos, senti meu corpo ficar mais leve, varrido por uma onda de amor orgásmico centrada não em minha região pélvica, mas sim em volta de mim, fora da minha pele. Simultaneamente, tive a sensação de estar caindo nos olhos de Charlene. O sorriso dela se abriu e percebi que ela devia estar sentindo a mesma coisa. Um movimento de Kurtz quebrou o encanto e me dei conta de que ele e Maia estavam nos olhando. Olhei de novo para Charlene. Quero lhe contar o que está acontecendo, eu disse. E contei como tornei a ver o Will, como aprendi sobre a polarização do medo, sobre a volta do grupo e sobre a visão do mundo. Charlene, como você entrou na dimensão da outra vida? Ela ficou abatida. É tudo minha culpa. Eu não sabia do perigo até ontem. Fui eu quem contou a Feynman sobre as visões. Logo depois que recebi sua carta, descobri outro grupo que conhecia as 9 visões e estudei a fundo com eles. Tive muitas daquelas experiências de que você falava. Depois vim com uma amiga aqui para esse vale, porque ouvimos dizer que os locais sagrados aqui tinham alguma ligação com a 10ª visão.
Minha amiga não teve muitas experiências, mas eu tive. Então fiquei para explorar. Foi quando encontrei Feynman, que me contratou para ensinar a ele o que eu sabia. Desde então, ele não me largou um minuto. Não quis me deixar ligar para o escritório, alegando motivos de segurança. Então escrevi para todo mundo adiando meus compromissos. Só que acho que ele estava interceptando minhas cartas. Por isso todos acharam que eu tinha sumido. Com Feynman, explorei a maior parte dos vórtices, especialmente o do Cerro de Coder e o da Cascata. Ele pessoalmente não conseguia sentir a energia, mas depois descobri que estava nos rastreando eletronicamente e conseguindo uma espécie de perfil psicológico meu quando nos sintonizávamos nos locais. Depois disso, pôde se especializar na área e descobrir eletronicamente o local exato do vórtice. Olhei para Curtis e ele balançou a cabeça com ar de entendido. Os olhos de Charlene estavam marejados de lágrimas. Ele me enganou totalmente. Disse que estava desenvolvendo uma fonte muito barata de energia que iria libertar todo mundo. Mandou-me para áreas distantes da floresta durante a maior parte da experiência. Só depois que o interpelei é que ele admitiu o risco do que estava fazendo. Curtis virou-se para Charlene. Feynman Carter era o engenheiro-chefe da Deltec, lembra? Não, disse ela, mas ele tem o controle total desse projeto. Não há mais nenhuma empresa envolvida. E eles têm esses homens armados. Feynman os chama de funcionários. Acabei lhe dizendo que ia embora e foi aí que ele me botou sob vigilância. Quando lhe disse que ele não ia sair dessa impunemente, ele riu. Se gabava de ter uma pessoa da guarda florestal trabalhando com ele. Para onde ele estava mandando você? Perguntou Kurtz. Charlene meneou a cabeça. Não tenho a mínima ideia. Acho que ele não pretendia deixar você sair viva daqui, disse Kurtz. Não, não depois de lhe dizer isso tudo. Um silêncio nervoso se abateu sobre o grupo. Vocês que estão com o livro aí, vocês acham que dá para parar por aqui? É melhor ler mais algum trechinho para terminar? Como é que está aí o capítulo? Eu acho que dá para parar por aqui. Dá, né? Uhum. Você concorda, Sônia? Sim, tem bastante ainda. Tem, vai até a Uhum. página 199 e nós estamos tem mais 18 páginas. Ah, não. Então é melhor parar, até porque faltam poucos minutos, a gente precisa conversar um pouquinho, enfim. Qual parágrafo que Uhum. você parou? Eu esqueci de marcar aqui. Eu ia começar agora a dizer o que não consigo entender, disse Charlene. Tá, Tá? tá bom. A última linha lida foi um silêncio nervoso se abateu sobre o grupo. Isso, perfeito. Né? Então, da próxima quinzena, alguém começa por aí. Por um silêncio nervoso, é melhor começar por essa frase. Eu vou Tá. ler. A Inês está pedindo para ler. Tá, Inês. Meditação. A gente vai parar de gravar? Vamos, espera. Muito boa noite a todos. Obrigado por terem nos ouvido.